Você sabe quais são os propósitos da eleição da Igreja de Jesus? A Igreja foi eleita com um único objetivo: se tornar santa para chegar ao reino dos céus. Nesse vídeo nós vamos abordar Deus como autor dessa eleição, já que nós, homens mergulhados no pecado, não poderíamos chegar à presença dele sozinhos. Hoje nós vamos estudar a lição 7 da Escola Bíblica Dominical, que tem como título Celebrando a Beleza da Igreja. Hoje nós vamos dar início ao estudo da carta aos Efésios e hoje o textuário é Efésios 1:3, que diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A carta aos Efésios ela foi escrita no período do primeiro encarceramento de Paulo em Roma. Ela foi enviada por Tíquico, esse mesmo que enviou a carta aos Colossenses, e também a Filemon. E antes de você continuar assistindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar um gostei nesse vídeo, assim você vai divulgar, levar a outras pessoas esse conteúdo e que as pessoas vão conhecer mais acerca da escola dominical. E falando ainda mais sobre a carta aos Efésios, ela foi escrita também com alguns objetivos, existiam algumas preocupações naquela igreja. Duas principais. A primeira era a intriga entre os gentios e os judeus, que Paulo resolve simplesmente dizendo que não é necessidade disso, porque nós agora somos um povo através do sacrifício de Jesus na cruz, que formou a igreja que nós conhecemos. E segundo tema, que era bastante preocupante na época, era a questão do paganismo. A igreja estava retrocedendo, praticando as mesmas coisas que os pagãos. Então, para resolver essa questão, Paulo contrasta a vida pecaminosa pagã com a santidade do cristianismo e da igreja. Agora, vamos ao primeiro ponto discutido pelo autor. A igreja na perspectiva de Deus. Na carta aos Efésios, Paulo celebra a beleza da igreja. Olha o que é dito em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Veja o que o autor vai falar. Na perspectiva de alguns, a igreja não parece tão bonita assim. Enxergam as fofocas, as disputas, as divisões. Sim, o céu também vê isso, mas o céu vê além. O céu vê a igreja pura, vê a igreja pura, santificada por Cristo. A gente tem que ter um entendimento e observar que Paulo já começa bendizendo ao Senhor. Olha o que é dito: Bendito Deus e Pai de nosso Salvador Jesus Cristo. Daí nós já temos que entender que nós devemos sempre bendizer ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Muitas pessoas sempre olham com um lado negativo para a igreja, para as fofocas, para as intrigas, para as disputas políticas, para as questões mais voltadas a diversas outras coisas, que são realmente coisas ruins que acontecem na igreja. O próprio autor vai falar, é claro que Deus olha para todas essas situações, mas, uma ressalva, Deus não olha só para isso. Deus olha para tudo que é positivo também. Deus olha para a igreja como realmente serva do Senhor, que se assemelha ao nosso Deus. E Paulo vai além. Olha o que ele disse: nos lugares celestiais. O que quer dizer isso? A glória vindoura da igreja. Nós temos essa visão além, não só com as preocupações e com os problemas desse mundo, mas também com a glória vindoura por tudo que é positivo dentro da igreja. Segundo ponto, escolhida e santa, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ao falar que Deus nos escolheu, o apóstolo destaca alguns aspectos importantes. Nossa escolha decorre do amor de Deus. Na condição de escolhido para a salvação, não decorre de méritos humanos. 2 pontos. Aqui nós vamos abordar questão de escolha e questão de predestinação. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a questão da escolha de Deus. Essa escolha a gente tem que ter entendimento, até Meyer Pirman vai falar no seu livro e no seu estudo sobre Efésios, que essa escolha já foi feita de antemão, ela já foi feita antes da fundação do mundo. Resta ao homem dizer sim ou não.
como diz o autor da revista, que corrobora, que entende a mesma coisa que Pirman, vai dizer: resta ao homem aceitar ou rejeitar essa escolha. Mas essa escolha já foi feita por Jesus muito antes de qualquer outra coisa. Bem, olha o que é dito aqui em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. E aqui a gente entra num ponto interessante. Nossa escolha não está desassociada dos atos praticados por Cristo em sua morte substituta. O cristão só pode ser escolhido para a salvação enquanto estiver em Cristo. A eleição nos leva à dedicação a Deus. Cristo nos elegeu, mas não é porque Cristo nos elegeu que eu vou ter que dar lugar ao diabo, mas eu vou ter que me aproximar cada vez mais da presença de Deus e se tornar mais parecido com Ele. Veja o que é dito na lição. Nossa escolha é para vivermos uma vida santa e irrepreensível. O propósito da eleição é uma vida de dedicação a Deus. O termo santo significa separação da vida pecaminosa. Somente que ele possui a santidade de Deus pode ser irrepreensível. Ou seja, nós vamos nos tornando santos, nós vamos nos desenvolvendo e chegando a essa santidade. Até o ponto de chegarmos ao céu. E esse céu que vai ser o resultado das atitudes corretas, da obediência do cristão a Deus aqui na terra. Olha o que é dito, a gente vai chegar nesse versículo, mas vamos ver o que o autor vai falar. Nossa escolha é para a vida eterna, enquanto a vida santa é a finalidade inicial da eleição divina, a vida eterna prometida aos remidos é o seu apogeu. Daí a gente destaca 2 pontos, a vida santa aqui na terra, mas a obra concluída é quando nós chegarmos na eternidade com a igreja gloriosa. Podemos viver no mundo sem com este se contaminar até a glorificação final da igreja. Aquilo é a obra concluída. Olha o que é dito em 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, ou seja, transformados à semelhança de Cristo, como pelo Espírito do Senhor. E lembrando, o Espírito só pode nos transformar aquilo que nós temos que ser. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos objetivos, nós temos que nos desenvolver espiritualmente para chegar a nível de santidade. Todo cristão, agora o autor da lição, todo cristão regenerado é santo. A palavra santo utilizada por Paulo não possui nenhuma relação com a prática do catolicismo. O que é isso? Canonizar, né? Canonizar pessoas. O ser santo é uma condição espiritual inerente a todos que integram o reino de Deus na terra. Essa é uma regra para todos, se tornar santo. Jesus mesmo disse: sede santos porque eu sou santo. A regeneração é o ato imediato, mas a santificação é um processo contínuo. Nesse nós vamos nos aperfeiçoar, entrar em um novo estilo de vida, se tornar novas pessoas a cada dia, melhorando mais e nos desenvolvendo espiritualmente. Bem, agora nós vamos para o 1.3, que é a questão da predestinada, igreja predestinada. Efésios 1:5 diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção dos filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Predestinação, um tema bastante, talvez, confuso no meio da igreja, né? Olha o que acontece, olha o que o autor vai falar. Escolha e predestinação representam facetas da onisciência e presciência de Deus, prerrogativas divinas de difícil compreensão pela mente humana. Primeiro, tem esses 2 extremos, escolha e predestinação. A palavra é difícil. Escolha todo mundo sabe o que é, a decisão da minha vontade. Mas o que é predestinação? Ao nível literário, a nível geral, comum, a palavra do grego predestinação significa saber de antemão. Melhor aqui, atividade feita com antemão. Isso quer dizer, mas no sentido da Bíblia, assim como diz ali Severino Pedro da Silva no seu livro A Doutrina da Predestinação, ele fala que é um sentido muito mais complexo. Predestinação na Bíblia é abordada em diversos contextos e é bastante profundo na Bíblia essa palavra. E nesse versículo aqui de Efésios, ela é citada, como eu posso dizer, num contexto especial. Olha o que Severino Pedro da Silva vai falar. Isso significa, nesse versículo,
preparar de antemão no tempo e no espaço. Vamos ver o que o autor vai falar. À luz de Romanos 8, 29 e 30, podemos entender que a predestinação dos escolhidos é ato divino que prevê aqueles que deveriam crer no plano de salvação mediante o sacrifício do Calvário. O homem pecador ouve a palavra, arrepende-se dos seus pecados, confessa Cristo como Salvador, é perdoado e passa a integrar o reino de Deus na terra através da igreja. Parece pontos extremos, né? Como eu vou escolher e como eu sou predestinado. Algumas pessoas, isso gera confusão no meio da igreja. E Jesus é assim. Jesus, ele pega pontos, ofícios diferentes e coloca na sua mesma pessoa. Não é a primeira vez com a escolha e predestinação. Jesus diz que ele é vinho e ao mesmo tempo videira. Ele fala que ele é rei, mas ao mesmo tempo servo. Ele fala que é sacerdote, mas ao mesmo tempo sacrifício. Ele diz que é estrela, mas ao mesmo tempo diz que é raiz. Olha a diferença, a disparidade. A estrela é algo universal, que possui influência sobre todos. A raiz não. A raiz é pregada sobre um determinado local. Fica ali especificamente em um lugar. Mas mesmo assim, a Bíblia vai falar que ele é a raiz de Jessé, a raiz de Davi, mas é alguém que é antes de tudo, antes da fundação do mundo, já existe antes de qualquer coisa existir. Ele é filho de Deus, assim como também é filho do homem. Deus é assim. Possui facetas diferentes, possui pontos extremos, mas consegue unir. E ele se torna esse amigo pessoal, próximo e que nós podemos confiar. Forte o suficiente e perto o suficiente. É interessante que da mesma forma, essa questão de predestinação e escolha. Essas duas palavras estão na Bíblia e são doutrinas verdadeiras. Elas existem, a gente não pode dizer que elas não são bíblicas, mas a gente tem que ter o conhecimento de como essas palavras vão, como eu posso dizer, servir para as nossas vidas. Veja o que Jim Swaggart vai falar. Não se refere ao indivíduo que já foi destinado assim para já ser incondicionalmente salvo ou perdido, mas sim a maneira pela qual chega a ser um filho de Deus. Deus não definiu quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, mas Deus mostrou a forma, Deus mostrou a fórmula de como nós vamos chegar até Ele. O homem vai ter que se arrepender, o homem vai ter que ser regenerado ali e vai professar Cristo, vai ser perdoado e vai fazer parte da igreja. Veja, a predestinação não é uns para o céu e outros para o inferno, como eu acabei de falar. A onisciência de Deus não é causativa, ou seja, não é motivo. O fato de Deus saber de antemão que uma pessoa tornaria determinada direção para a sua vida não significa que Deus deu tal decisão. Deus conhece, mas Deus, não é porque Deus sabe que você vai para o céu ou para o inferno que ele vai interferir nas nossas escolhas. Olha o que é interessante, né? Paulo diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. A vontade de Deus é essa, mas é a vontade dele. Isso não quer dizer que vai acontecer. Nem todos vão chegar ao céu. É escolha nossa também. A gente tem que tomar essa atitude, fazer essa escolha. E claro, a gente não vai falar que aqui, não vai levar para nenhum... Quando a gente fala nesse assunto, muitas pessoas querem polarizar. Assim como fazem na política, né? Ou você é X ou você é Y. Você é meu inimigo aqui. Se eu escolher esse lado, o outro lado vai se tornar meu adversário. Não é nada disso. A questão da predestinação de Deus não quer dizer que isso vai interferir no nosso livre-arbítrio. Você não vai ter que fechar os olhos para o livre-arbítrio. Claro que não. A gente tem que entender como se encaixam essas ideias. São muitos os textos em ambos os testamentos que demonstram a possibilidade do homem tomar decisões e fazer escolhas. E aqui a gente vai falar aqui desses versículos. Olha o que é dito desde lá do Antigo Testamento, Gênesis 2,17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás.
primeira escolha, primeira decisão, lá com Adão no Jardim do Éden. Agora veja aqui no Novo Testamento, Romanos 2,6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. O que são obras? O que eu tenho feito. O que eu tenho feito são as minhas atitudes. A recompensa vai ser de acordo com as minhas escolhas. Segunda passagem do Novo Testamento, 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei levar por coisa nenhuma. A santificação e o pecado não é imposição de Deus. É fruto das nossas escolhas pessoais. Santificação e pecado, nós não somos levados incondicionalmente àquilo. Nós não temos ali a liberdade de escolha. Claro que não, é tudo decisão nossa. Eu posso dizer sim ou posso dizer não a tudo que vem nas minhas mãos. Predestinação segundo Ryrie. Aqui eu já dei diversos autores, eu vou dar mais um. Predestinação segundo Ryrie. Deus determinou antecipadamente que aqueles que viessem a crer em Cristo fossem transformados. Essa é a escolha de Deus que não anula a responsabilidade do homem. Entendemos? Espero que sim. Vamos ao segundo ponto. Você faz parte da igreja. Toda obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo na construção da igreja produz efeitos espirituais. Veja bem, olha o que é dito nesse 2.1. A igreja é herdeira de Deus. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Todos os benefícios espirituais experimentados pelo cristão decorrem da sua posição em Cristo. Aqui a gente tem que entender que a igreja é herdeira de Deus, somos herdeiros de uma herança e participamos de tudo o que é de Deus. É interessante é que os melhores textos gregos dizem o seguinte: nós fomos designados como patrimônio. Ou seja, nós nos tornamos posse de Deus através do sacrifício dele na cruz. Ele nos comprou através desse sacrifício e agora nós somos posse dele. Assim como nós somos herdeiros, nós também podemos dizer que nós somos herança. Ryrie vai falar também que essas duas ideias se encaixam, nenhuma não pode anular a outra. Somos partícipes de tudo o que é dele. Ele vai dar aqui a citação de Romanos 8:17. Olha o que é dito. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é Cristo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Esse termo com ele padecemos é interessante, que não se refere a qualquer um sofrimento, se refere ao sofrimento de Jesus ali na cruz do Calvário. É com ele que padecemos. Foi por ele foi por nós que ele sofreu, nós sofremos com ele, mas também através daquele sofrimento que foi ali indecifrável, nós temos tudo o que ele conquistou ali, nós temos a plenitude de Jesus e essa possibilidade de vida total. Bom, vamos para a igreja é para o louvor de Deus. Efésios 1:12. A fim de sermos para louvor da sua glória, somos o que de antemão esperamos em Cristo. Veja, inicialmente o plano de salvação passa pela nação judaica. Os judeus deveriam ser expressão da glória de Deus, pois a escolha do chamamento de Abraão aponta nessa direção. Eles eram os que de antemão esperavam o Messias em Cristo. Eles esperavam o Messias, o Salvador. Não é à toa que aquela mulher vai falar assim, o Cristo vem, aquela mulher que encontra Jesus ali no poço de Jacó, e ela diz assim que Cristo vem. Cristo não era o nome de Jesus. Cristo, na verdade, é um título. O título significa o Salvador, o Messias, o Redentor. Os judeus esperavam. Ele veio, mas eles recusaram. Ele veio, Jesus veio, o Salvador, o Cristo, mas eles não aceitaram. É interessante que aquela passagem, vamos fazer uma leitura breve daquela passagem de João 1, do 11 ao 12,
que diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, os seus não receberam. Ele veio para os que eram seus. E quem eram os seus? Somente os judeus? Não, o mundo em geral. Mas ele veio ali no sentido como herdeiro das suas próprias posses. Mas os seus próprios servos não receberam, e muito além disso, eles mataram o seu Senhor. Mas todo quantos receberam, pois ó, veja bem, quem são aqueles que receberam, tanto ali naquela época, como hoje em dia. Muitos hoje ainda recebem o Senhor Salvador Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, essa é uma das maiores promessas da Bíblia Sagrada, a promessa de salvação através de Cristo, ao que creem no seu nome, ou seja, a fé que as pessoas depositam em Cristo e em tudo o que ele fez na cruz, e podem ser chamadas de filhos ou filhas de Deus. Lamentavelmente, os judeus falharam em rejeitando a Jesus, porém Deus garantiu seu plano de redenção para a humanidade através da igreja formada por judeus e gentios. Agora somos um povo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora vamos lá para 2.3. Olha o que é dito: a igreja é selada com o Espírito. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa. O selo é o penhor do Espírito no processo da salvação. O Pai planejou, o Filho fez expiação, o Espírito Santo concluiu. A ocasião da selagem, ela coincide com a fé, com a presença do Espírito Santo. O selo indicava posse e segurança. O selo é uma marca, o selo é uma identidade, o selo ele te dá ali uma validação. É como você fosse alguém comum e a partir do selo você mostrasse, não, agora eu tenho uma posse. E de quem eu sou posse hoje? De Deus, do Espírito Santo, ele que me colocou como herdeiro dele. Seria basicamente isso, a verificação do Senhor nas nossas vidas. A presença do Espírito Santo sela, o selo de divino é para o crente a garantia da segurança da sua salvação. Segurança para as nossas salvação. Olha o que é dito pelo autor da lição. O selo do Espírito é uma marca de proteção, de que nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Veja o que é dito em 1 Pedro 12, 1 Pedro 2,9, que diz: mas vós sois a geração eleita, real sacerdócio, nação santa, povo adquirido. Ou seja, todo o santo é posse de Deus, através do sacrifício de Jesus e selados pelo Espírito Santo, e que nós nos tornamos santos perante Ele. Agora vejamos o que é dito no ponto 3. Como orar pela igreja. Paulo intercede em favor da igreja de Éfeso a fim de que estes venham a compreender e a exercer o seu potencial espiritual. Orar por espírito de sabedoria e revelação. Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha o que o autor fala. Aquele que ouve e responde às orações é descrito primeiramente o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, mas frequentemente encontramos o título o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é, o Deus que Cristo reconhece e nos revela. É interessante que Cristo, ele, quando passou a sua vida na terra, foi totalmente obediente ao seu Pai, o nosso Deus. Isso pode gerar alguma confusão no meio da igreja, dizendo, então, quer dizer que Jesus é menos importante que Deus? Então, Jesus não é Deus? Então, tem uma escala de valor? Claro que não. Em sua humilhação, Jesus, em sua humilhação escarnatória, ele não se julgou ser igual ao Pai, mas isso não gera nenhum conflito. Olha o que é dito por Severino Pedro da Silva no seu livro A Vida de Jesus. Isso não implica prejuízo da sua divindade,
pois sua subordinação ao Pai é apenas uma ordem de 3 pontos, o que? Personalidade, ofício e operação, que andam em conjunto, que permite ao Pai ser oficialmente o primeiro, Jesus Cristo o segundo e o Espírito Santo em terceiro. Mas tudo em perfeita coerência, e nenhum diminuindo o outro. Tudo está em perfeita ordem de igualdade. Esse é outro tema que podem causar polêmicas e confusões no meio da igreja, mas isso não gera nenhuma ali. A subordinação, a obediência de Jesus a Deus não gera nenhum problema na nossa doutrina. Bem, vamos lá, olha o que é dito. Paulo ora por uma manifestação especial que chamou de espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo quer que a igreja em Efésios tenha um conhecimento geral, mas também profundo da salvação que Jesus Cristo nos fornece. O poder da salvação e o privilégio que ela pode nos proporcionar. Paulo quer que aquela igreja tenha esse conhecimento profundo. Veja o que o autor vai falar: para que o apóstolo Paulo, o evangelho era tão maravilhoso que se tornava impossível aos homens verem a glória dessas boas novas e desfrutarem dela, ao menos que fossem ensinados por Deus. Nós só vamos entender esse privilégio, nós só vamos compreender quanto essa salvação é poderosa se Deus nos ensinar através das nossas orações e as súplicas que nós fizermos a Ele. 3.2 Por um coração iluminado. Olha o que é dito em Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O autor vai falar: quando Cristo veio, sua vinda foi descrita em termos do alvorecer de um novo dia, da luz que brilha e desfaz as trevas. Ou seja, é similar à abertura dos olhos de um cego, que passa de trevas para a luz, de um estado de desespero e sem esperança para uma nova vida, uma nova possibilidade, um olhar no horizonte, uma nova possibilidade, uma luz nas nossas mentes. É assim o sacrifício de Jesus e a nossa salvação, a capacidade para ver além. Vamos ver o que o autor vai falar. Na linguagem bíblica, coração não é apenas o centro das emoções, mas o centro de toda a personalidade. Os leitores vêm a conhecer a esperança do seu chamamento e a riqueza da glória, que para a esperança como herança eterna que influencia profundamente. É interessante que o coração ele é associado muito à mente, todas as nossas atitudes, nossa personalidade. E olha o que vai falar no versículo 18. Qual é a esperança de seu chamamento ou vocação? Que indica o que é realmente esperança. É uma súplica para nós entendermos o que é realmente essa palavra, o que é realmente essa ideia da esperança com Jesus e com a nossa salvação. É um chamamento para nós depositarmos a nossa fé e o nosso conhecimento na esperança de Jesus. Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha o que ele vai falar, nos santos. Aqui não se refere à herança do santo, mas sim à herança nos santos, ou seja, a herança de Deus nos santos. Eles, os santos, somos nós, somos a sua herança. Assim como ele também, Deus, é a nossa herança. As duas verdades andam juntas nesse sentido. E terceiro, orar pelo conhecimento da grandeza de Deus, Efésios 1,19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O tema da oração, de fato, é que o grandioso poder de Deus seja conhecido e desfrutado pelos que creem. Ou seja, ele quer que a igreja se aproprie desse poder, que tome posse, que tenha entendimento e que se agarre nesse poder de Deus. O poder para viver uma vida em santidade. O poder para viver a esperança e algo novo. Olha, veja os 3 passos que o autor vai destacar. À medida que os homens recebem a sabedoria e revelação, são iluminados pelo Espírito de Deus, vão compreendendo mais as riquezas dessa grandeza e a suprema grandeza do seu poder. 3 pontos importantes, né?
Paulo expressa isso utilizando os termos superlativos, como suprema grandeza do seu poder e a eficácia da força do seu poder. E esse é um recurso de linguagem que Paulo utiliza para demonstrar a grandiosidade do poder de Deus, que é na realidade um poder absoluto, acima de toda a ideia dos seres humanos. Nós temos algumas ideias sobre poder, né? Mas o poder de Deus ultrapassa todos os limites que nós temos nas nossas mentes. Por isso que Paulo utiliza esse superlativo. Algumas pessoas podem até pensar, Paulo escreveu errado, Paulo foi redundante. Claro que não. Paulo queria ali mostrar, frisar um sentido, um ponto. Parece redundância, etc, etc. O poder de Deus está soberanamente acima de todos os demais poderes e sua eficácia é absoluta. Olha o que Swagger vai dizer. Esse poder opera em nosso favor, segundo a nossa fé na obra terminada de Cristo e por nenhum outro meio. É assim que esse poder opera em nossos corações, através da fé que nós temos em Jesus e na sua salvação. Olha o que é dito na aplicação pessoal. Pessoal, antes de eu falar da aplicação pessoal, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar um gostei nesse vídeo. Assim você vai ajudar a divulgar às outras pessoas acerca desse conteúdo e levar o evangelho a diversos povos. Bem, olha o que diz na aplicação pessoal. É através da igreja que a verdade e o propósito do reino de Deus são conhecidos e proclamados na terra. E é isso, pessoal. Essa é a lição 7 da Escola Bíblica Dominical. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida. Amém.